quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e hoje o nosso Maquia e Desabafa, né? É muito mais um Maquia e Aconselha, né? Onde eu vou falar para vocês sobre as minhas experiências com simulações, né, das Nações Unidas. Se você não sabe o que é uma simulação da Nação Unida, é onde um monte de criança que tá entre ser ator e ser presidente se junta para poder discutir questões globais, né? E eu fiz muito isso na adolescência, eu tenho muitas dicas e causas para contar para vocês. O caos de hoje tá tão bom que eu trouxe até um bolinho, né? E um cafezinho, ó, na minha canequinha do Martin News. Olha que bonita. Sou eu com o presidente do BRICS, Agora, como eu vou mostrar as coisas que eu tenho pra mostrar pra vocês, porque eu tenho provas aqui. Como eu vou mostrar tudo que eu tenho pra mostrar pra vocês, comer, tomar café e me maquiar ao mesmo tempo, só Deus sabe, mas a gente vai descobrir. Mas antes, se inscreve nesse canal maravilhoso, dá like no vídeo, tá? Comenta aqui embaixo simulação pra eu saber que você tá prestando atenção no que eu tô falando. E, caso você queira acesso a conteúdos exclusivos, inclusive um canal no Telegram comigo, onde vocês podem ter contato direto com a influencer que vos fala, pra tirar essas dúvidas mais a fundo, lives na íntegra, nome no final dos créditos do vídeo, o podcast semanal, eu tenho um podcast semanal comentando coisas de geopolítica, tá? Só pra apoiadores, e as pílulas GRI, que são vídeos curtos, onde eu explico pra vocês conceitos de relações internacionais de forma mais aprofundada, pra vocês estudarem mais sobre o assunto. Beleza? Sem mais delongas, vamos começar? Deixa eu terminar de comer primeiro. Começar falando um pouquinho sobre a minha história nas simulações pra vocês, né? Acho que eu vou comer isso aqui depois, na real. Eu vou comer isso aqui depois quando eu estiver reagindo, que eu acho mais fácil. Focar em me maquiar agora. É o seguinte, galera. Simulações, pra quem não está... Eu fiz uma brincadeira, né, no início, mas é porque é bem isso mesmo. Que as simulações, elas são... organizadas por colégios ou faculdades, enfim, por estudantes. E esses estudantes, eles assumem o papel, né, de chefes de Estado, de figuras históricas ou de delegações de determinados países para discutir num contexto de uma organização internacional, né, determinado tema. O que isso significa? Vamos lá. Eles decidem fazer uma simulação da ONU. A ONU tem vários comitês, né? Então a ONU tem, por exemplo, o CDH, que é o Comitê de Direitos Humanos. Aí eles decidem que o tema vai ser, por exemplo, direitos LGBT. E aí esses alunos, cada um deles ganha uma representação, né, uma delegação de algum país. Eles discutem esse tema de acordo com as diretrizes daquela organização internacional, né? Então, basicamente é isso. Alguns desses comitês, eles são históricos, por exemplo. Então, aquelas pessoas estão discutindo, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial em 1940. Alguns são futuristas, então eu já participei de comitê, inclusive que eu fui aos Estados Unidos, foi uma das experiências mais aterrorizantes mesmo que eu passei na minha vida, representar os Estados Unidos, mas... Foi bem interessante, e esse comitê acontecia no futuro, né? Então, assim, ele acontecia em 2050, assim. A gente fazia a própria mesa, né? Que a gente chama, que é a galera que organiza. Dava algumas informações pra gente que eram importantes, então eles definiam que, sei lá, naquele contexto, o presidente do Brasil, na época era o Bolsonaro, ainda era o Bolsonaro, por exemplo. E aí, tipo, os países, eles definiam a sua forma de defender aquele país naquele determinado tema, de acordo com o que aquele país acredita, com o que aquele país defende sobre o tema, enfim. É muito interessante, é muito legal. Às vezes o seu colégio tem e você não fica sabendo, sabe? Tipo assim, ou você não tem interesse em participar, mas, gente, é bem legal. É o tipo de atividade que te faz crescer muito como ser humano em vários aspectos. Primeiro que você é obrigado, né, a sair um pouco da sua zona de conforto, porque você não escolhe o país que você vai defender, né? Normalmente, quem escolhe isso pra você é a própria mesa. Então, é a galera que organiza. Então, por exemplo, às vezes você vai escolher um país que você tem que defender uma coisa completamente diferente daquilo que você acredita. E isso é muito interessante pra gente entender lados diferentes da história, argumentos diferentes e até mesmo buscar mais informação sobre aquele outro lado que talvez você não defenda tanto. E aí começam as minhas histórias, né? As minhas histórias e as minhas dicas nesse vídeo, galera, elas são muito entrelaçadas porque... Tudo que eu aprendi com experiência. Porque eu fui uma pessoa que foi em muita simulação quando eu era mais nova. E aí acabou que, gente, eu vivi de tudo em simulação e é o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Bom, galera, a minha primeira simulação foi do Comitê de Direitos Humanos da ONU, como eu disse pra vocês, um CDH. O tema do meu comitê era sobre direitos LGBT, né? E eu representei a Coreia do Norte.
Ai, gente, foi uma experiência muito interessante, porque, pra vocês terem uma ideia, naquela época eu nem tinha ouvido falar sobre relações internacionais, então foi uma coisa, tipo, muito maluca, assim. E eu lembro que, normalmente, nas simulações, né, os caras que organizam, eles te dão um guia do que o seu país, de cada país, né, o que cada país acredita, o que você deve defender, quem serão seus aliados, quem serão seus inimigos e tal. E eu lembro que no meu guia, a informação que tinha é: não existe registro suficiente sobre a vida de pessoas LGBT na Coreia do Norte para se definir uma decisão, uma definição. Então, eu tive que pegar alguns depoimentos de gente que, tipo, que não morava mais no país, eu tive que pegar algumas falas do próprio Kim Jong-un e tal, próprias determinações do governo da Coreia do Norte para poder entender mais sobre a questão do país. E foi muito interessante, assim, vocês me vendo, assim, falando pra caramba, que não sei o quê. Gente, a minha oratória era tenebrosa. Eu não sabia me posicionar, eu não conseguia me posicionar. Foram exatamente as simulações que me deram essa capacidade de oratória que eu tenho hoje, que me deram essa liberdade de expressão que eu tenho hoje, que me deram muitos dos posicionamentos, muito do conhecimento que eu tenho hoje se baseia naquela época. Claro, eu vou sempre atualizando, né, mas de qualquer forma, uma atividade, né, muito importante pra minha formação como uma adulta compreensiva, porque você tem que se colocar no lugar da outra pessoa, da outra sociedade, do outro, enfim. Mas também uma adulta muito conhecedora dessas questões, sabe? Então foi bem interessante, assim. Eu não ganhei nada, eu não ganhei nenhum prêmio, eu lembro que eu ganhei uma menção honrosa, que é, tipo, no final, eles falam algumas pessoas que, tipo assim, eles curtiram, né? Eu falei até que bastante, porque eu sou uma pessoa que fala bastante, mas bem menos do que outras pessoas. Não fui uma das protagonistas do comitê. E aí, no ano seguinte, na minha segunda simulação, porque eu demorei um ano pra voltar a simular, eu fui o estado da Líbia em um comitê sobre pessoas LGBT. Eu já deveria ter entendido que eu não era hétero naquele momento. Mas aí, eu fui à Líbia, naquele contexto, né? Nossa, tem um negócio aqui que eu não vi, eu quase fiquei cega. Um pinzinho. Novamente, o estado da Líbia, né? Um estado que é uma teocracia, né? É um estado que segue as diretrizes do Islã e é um estado claramente homofóbico, né? É um estado que tem pena de morte, tem prisão pra pessoas LGBT. E defender isso aqui muda a sua cabeça, sabe assim? Defender uma coisa que você nunca defenderia de outra forma, muda a sua perspectiva, muda o seu ponto de vista. Uma das minhas primeiras dicas principais pra vocês que é... Calma aí que agora estamos num momento de concentração. Quando você for defender um país, independente se você apoia o que aquele país apoia ou não apoia o que aquele país apoia, se veja como um quadro em branco, tá? Você não tá ali pra fazer um julgamento moral do que aquele país defende ou não defende. Você tá ali pra fazer a melhor representação possível daquele país. Tenha a cabeça aberta, basicamente, tá? E não que, obviamente, né, tem certas coisas que é muito difícil, é muito complicado da gente entender e complicado da gente ver por essa ótica, mas é exatamente por isso que eu falei que é um exercício, é uma coisa que vai abrir muito a sua cabeça. Então se permita, mas ao mesmo tempo se lembre. Não utilize isso como justificativa para os seus preconceitos. Você que tá lá do outro lado, você que tá defendendo o indefensável, né? É muito mais complicado, é muito mais difícil. Tipo, você não ultrapassar uma linha do preconceito, não ultrapassar uma linha que você não pode ultrapassar. Então você tem que tomar o máximo de cuidado possível, tá? Muito mais cuidado do que as pessoas que estão lá defendendo paz e amor e tranquilidade, sabe? Você tem que ter esse cuidado, você tem que ter essa... cuidado, né? Não tem outra palavra. Eu tô tentando achar outra palavra, mas é isso aí. Essa cautela, achei. Essa cautela, exatamente, pra você não magoar ninguém que tá ali, ou pra você não passar de uma linha de respeito, né? Porque eu já vi isso acontecendo e a gente tem que lembrar que todos estamos ali para nos divertirmos e para discutir uma coisa importante, para falar sobre um assunto que é latente na sociedade. Então, assim, não vamos nos exaltar demais e ultrapassar qualquer limite, né? Aí, outra dica, tá? Estude. Saiba o máximo que você puder sobre não só o país que você está defendendo, como os outros países também. A grande questão de um debate é não só você provar o seu ponto, mas também refutar o outro, mas também falar assim, não, peraí, mas você tá defendendo isso, só que a realidade no seu país é outra. Não tenha medo, leve um notebook, um celular, pesquise o tempo todo.
pesquisa o tempo todo. Ai, qual que é a posição do não sei o que, notícia sobre não sei o que em tal país? Vai pesquisando, filho. Vai fortalecendo os seus amigos e enfraquecendo os seus inimigos. Aquilo ali é um debate, é uma discussão e no final das contas, a pessoa que debater melhor vai conseguir angariar mais votos pro seu lado. Vai conseguir convencer pessoas que votariam de determinado jeito de votar do outro jeito. Então é interessante. Outra coisa, você não precisa ser a pessoa que está falando o tempo todo pra ter destaque naquele comitê. Você pode ser uma pessoa que ajuda a redigir o documento, se você não se sente tão confortável de falar na sua primeira simulação, por exemplo. Você pode ser a pessoa que organiza ali, que conversa entre os atores pra poder organizar quem são os aliados, quem não são. Seja a pessoa que, por exemplo, nesse comitê aqui, manutenção dos direitos humanos no sistema carcerário, tá? Eu fiz no Sebrae, ó, eu fiz no Sebrae lá em Minas Gerais e eu fui, vocês estão prontos? Eu fui o Alexandre de Moraes nesse comitê. Na época ele não era o Alexandre de Moraes que conhecemos hoje, tá? Ele não era o Xandão, mas ele já era uma pessoa muito importante pro legislativo brasileiro, pro judiciário brasileiro, aliás. E foi muito interessante aqui, esse aqui, inclusive, eles tinham até os horáriozinhos. Foi uma simulação muito interessante, foi muito legal, só que eu não me sentia à vontade em representar, por exemplo, o Alexandre de Moraes. E não era uma figura política que eu conhecia muito na época, não era uma figura política que eu achava que eu conseguiria uma boa representação, então foi a pessoa que fiquei redigindo o documento. Eu, que adoro falar. Mas na época, eu lembro que eu também não tava muito bem no dia, mas eu fiz amigos nessa simulação, foi muito divertido, foi muito legal, e eu tive uma boa experiência e um bom conhecimento que eu adquiri naquela época. E aí o que eu tava falando sobre você conhecer muito bem a história do seu oponente, né? Nesse daqui, ó, eu tenho os crachazinhos pra mostrar pra vocês, ó. Nesse daqui, eu fui a República Popular da China, numa representação da Unicef, né? O tema era Sistema de Adoção e Desumanização da Infância. Eu era a China na Unicef. Galera, esse aqui foi muito interessante. Esse aqui foi muito, muito, muito legal. Porque eu não conhecia nada sobre a China e eu tive que pesquisar muito na época. Acho que foi um dos primeiros contatos a fundo, aprofundados, assim, que eu tive com a China. E foi muito interessante. Eu curti demais na época fazer isso, né? Eu lembro que o meu grande oponente nesse comitê era os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele criou uma fake news na época, porque isso acontece, tá? A gente tava discutindo e a menina, ela criou uma fake news de que, tipo, as crianças na China ficavam em gaiolas pra serem adotadas, que não sei o quê. Só que todo mundo sabe como funciona o sistema de adoção dos Estados Unidos. E por causa disso, eu consegui destruir a menina. E ganhei alguns votos a meu favor nessa simulação. Então foi muito interessante, foi muito legal. E falando aqui, eu tô vendo aqui, falando em defender o indefensável, né? Eu também fiz uma simulação de TJ, né? Tribunal de Justiça. E nesse tribunal eu fui tanto a defesa quanto a acusação. A gente teve 2 casos que foram debatidos, tá? Os 2 se tratavam de casos de LGBTfobia, assassinato de uma mulher trans e de uma mulher lésbica, com teores altíssimos de crueldade, enfim. E um deles eu fui a defesa, né, da pessoa que fez isso, e na outra eu fui a acusação. Eu não tenho a plaquinha e o crachazinho da acusação porque eu não guardei. Eu guardei só o da defesa, mas imagina você defender uma coisa dessas, né? É muito difícil, principalmente como uma pessoa LGBT, você se coloca no lugar daquela vítima e é muito difícil. Mas foi um comitê que eu aprendi muito. Eu aprendi muito sobre o sistema judiciário brasileiro. Eu aprendi muito sobre o ponto de vista daquela pessoa que fez. O que aquela pessoa disse, o que aquela pessoa pensou, E não que isso seja, obviamente, de forma nenhuma, pra criar empatia ou pra criar... Não, mas é interessante a gente ver o outro ponto de vista até pra saber como combatê-lo, né? A gente só sabe como resolver um problema quando a gente entende ele por inteiro. Outro comitê que eu fui muito bem e que o vídeo que eu postei esses dias e que me deu start pra eu poder gravar esse vídeo de dicas pra vocês, né? Que eu mostrei todos os elogios que eu recebi como Paquistão no CDH sobre direitos LGBT. Gente, eu insistia que eu era hétero, vocês acreditam? Sobre direitos LGBT em 2018 na Mini ONU, tá? Essa é uma das maiores simulações, pelo menos em Minas Gerais. Ela é gigantesca. Tem comitê até em espanhol, tem comitê em inglês, tem comitê em tudo quanto é língua que vocês imaginarem. Foi muito interessante, foi um comitê muito legal, porque eu defendi o Paquistão, né? Novamente, um país muito difícil de defender, que traz aí o indefensável como pauta. Nesse comitê, eu ganhei Deleícone. Aqui, ó, o meu prêmiozinho de Deleícone. O que isso significa, né? No final de todo comitê, existe essa tradição nas simulações em que a gente faz votações. Então, votação de qual foi o delegado, a gente chama de delegados, tá? Os delegados dos países. Qual foi o delegado
delegado mais bem vestido, qual foi o delegado mais chato, qual foi o delegado mais ausente. E eu ganhei o ícone do comitê, Dele Ícone. E eu lembro que eu fiquei entre eu e uma menina que tava representando a Austrália, que ela foi fantástica também, ela foi uma das maiores advogadas ali a favor dos direitos LGBT, e ficou eu e ela, né? E a gente empatadas, e aí a gente tinha que defender o porquê a gente deveria ganhar o Dele Ícone. E eu lembro que o meu discurso foi: é muito fácil você chegar em primeiro lugar pra Dele Ícone apoiando o certo. Chegar em primeiro lugar pra Dele Ícone apoiando o errado é porque a pessoa é um ícone mesmo, e eu consegui ganhar isso aqui. Naquele contexto, né, e o mais importante, igual eu falei, nessas horas, é você não perder de vista que aquele é um objetivo político. Então, existe um objetivo político naquilo que você tá fazendo. Existe um contexto econômico, social, que você precisa defender. Você precisa defender o seu país, você precisa defender os valores do seu país, você precisa defender as leis do seu país, principalmente. Então, é meio que não se deixar cair no senso comum do que é certo e o que é errado, sabe? Então isso é muito importante, ter essa visão. Outra dica que eu tenho, e aí falando sobre essa menina da Austrália, que eu já fui também, e aí eu tenho outras aqui. Gente, eu tenho muita coisa aqui guardada. Isso aqui não é só coisa de simulação, tá? Tem de tudo aqui dentro da minha adolescência e tal, por isso que tem bastante coisa. Mas isso aqui, ó, não sei onde tá minha mansão honrosa. Mas enfim, eu ganhei prêmio, eu ganhei de tudo. E o que eu ia falar é que tem um aqui, eu tinha pelo menos em algum lugar, uma vez que eu representei a Jamaica. Acho que era sobre os Estados Americanos, enfim, mas eu era Jamaica, eu era um país que tinha uma representação pequena, né, diante de tantos outros que tinham representações tão importantes. E quando você pega um país pequeno, né, sabe aquela coisa de que não existe pequenos papéis, somente pequenos atores? Não existe pequena delegação, sabe? Todo mundo tem um voto igual. Então você tem que fazer a sua representação e o seu voto valerem a pena. Igual eu falei, não precisa ser necessariamente levantando pra falar toda hora, mas talvez seja assim, sabe? Eu sempre fui meio barraqueira, né? Eu sempre fui meio tenebrosa. E aí começou o barraco. Aí eu, epa, que porra é? E aí, barrar. Mas tinham pessoas, assim, que conseguiam um destaque pro seu país, mesmo que o seu país não tivesse necessariamente dando destaque naquele tema, conseguiam destaque, alcançavam destaque pro seu país com a sua posição, né? Então, assim, não importa que país você pegou. O país que você pegou é o de menos. O que importa é a sua atuação naquele comitê. É você se colocar como um agente votante e um agente importante para aquele comitê. Outra coisa que eu me ajudava muito, pelo menos na hora de discursar, era que a gente ganhava, né, nesses negócios. Eu tenho aqui, inclusive. Gente, eu tenho tudo, ó. Essa aqui é da CIA de 2024, que é a simulação agostiniana, que é do meu colégio, né? Eles me convidaram em 2024 e eles dão esses bloquinhos, normalmente, né? Eles fazem parceria com alguém e dão esses bloquinhos, ó, de anotação. Cara, usa isso aqui, ou leva o seu, se você quiser, leva um caderno, alguma coisa. Escreve um discurso inicial antes de você chegar lá. Já se prepara pra como que vai ser o seu discurso de abertura. Normalmente tem um discurso de abertura, né, pra apresentar a sua delegação, o que sua delegação acha, o que não acha, enfim. Faz um bom discurso de abertura, sabe? Enquanto as pessoas... Aqui, ó. Nessa simulação que eu fui esse ano, eles me colocaram pra debater, eu era convidada, né, mas me colocaram pra debater num comitê sobre o fim da monarquia britânica. E eu era um parlamentar britânico lá. E aí, cara, meu primeiro discurso eu tenho anotado aqui. Meu completo repúdio à manutenção da monarquia britânica, um regime genocida e colonialista responsável pela destruição de diversos povos e nações das Américas e a Oceania. O mal causado por esse regime vai pra muito além de polêmicas dos monarcas. Aqui, ó. Tá tudo aqui. Hoje em dia, eu já não preciso escrever palavra por palavra. Eu colocando tópicos, eu já consigo me identificar bem, sabe? Mas tem gente que não, tem gente que precisa de palavra por palavra. E eu precisei em algum momento. Então, isso é interessante. Utilizem isso aqui. Ou imprimam, enfim. Nossa, eu participei de vários comitês nesse negócio e eu tenho aqui tudo. Aí eu falava alguma coisa, ó, e eu riscava. E à medida que as pessoas vão falando, ele falou alguma coisa que eu sei que não é verdade, ou que eu sei que eu quero debater, que não sei o quê, ou que eu quero responder, eu vou lá e anotava. Pra quando chegasse a minha hora do discurso, eu soubesse o que falar, enfim. E foi bem interessante, assim. Eu faço isso caramba, faço isso há 8 anos que eu simulo. Eu tenho uma paixão, assim, imensa por isso aqui, tá? Eu gosto muito. Nem sempre você vai defender um país que é fácil de defender, no sentido de... Algumas vezes você vai defender um país que, mano, você nunca ouviu falar sobre o que aquele país acha sobre aquele assunto. Inclusive, na faculdade de Relações Internacionais, né, a gente tem algumas atividades de simulação, e eu uma vez tive que ser o Azerbaijão numa discussão sobre os corredores humanitários em Gaza. O que você sabe sobre a posição do Azerbaijão nos corredores humanitários em Gaza?
Pois é, eu também não sei nada. Mas eu estudei, eu fui atrás, foi difícil e eu ganhei como melhor delegação, né? Sempre tem um jeito, sempre dá. Martina, mas é porque você fala bem. Martina, eu só falo bem porque eu fui muita simulação. Isso eu devo 100% ao meu histórico nas simulações, sabe? Eu só falo bem, eu só tenho a oratória, o repertório, o vocabulário que eu tenho hoje por causa das simulações. Observe pessoas que você... E tá, eu uma outra dica, observe pessoas que você gosta. Você fala assim, nossa, aquela pessoa é muito... Imita ela. Se ela levanta, levanta também. Se ela fala tal palavra, fala tal palavra também. Copia. Que uma hora você vai juntar elementos de várias pessoas incríveis e vai conseguir formar a sua personalidade ali naquele contexto de simulação. Além disso, uma coisa que eu sinto que essa nova geração eu percebi pela galera que foi, não leva tão a sério, que é o dress code, né? Normalmente simulações eles têm um dress code de você se vestir com terno e as meninas vão de saia social e de blazer e de não sei o que. Façam isso, é muito divertido, é muito legal, usem roupa social, se vistam como delegados da ONU, utilizem roupas típicas do país de vocês, façam representações. Eu lembro que quando eu fui como Líbia, eu usei um lenço assim, tipo meio tribal, e foi muito da hora, sabe? Tipo, eu pesquisei um pouco sobre como era a vestimenta das pessoas do país, como os delegados daquele país se vestiam, e é muito interessante, é muito divertido, isso te ajuda a te colocar no personagem, isso te ajuda a ter confiança naquilo que você tá falando e fazendo. Então, é legal. E aí eu tenho o meu ponto principal, né? A minha dica principal que é, mano, se diverte, tá ligado? Ninguém ali tem 100% de certeza do que tá fazendo, mas à medida que as coisas vão acontecendo, alguém vai falar uma pérola, alguém vai gaguejar, alguém vai tropeçar, e isso é normal e tá tudo bem. E às vezes arranca uma risada, às vezes vai, tipo assim, desde que vocês mantenham o respeito e desde que aquilo seja pra todo mundo uma coisa divertida e da hora, pira, tá ligado? Pira. Pega, tipo assim, pega uma referência que nem o delegado sabia sobre o próprio país dele e joga na cara dele. É muito engraçado. Tem vez, assim, eu lembro que nesse comitê que eu fiz do TJ, né, esse aqui, ó, a mulher lésbica que eu falei pra vocês, que eu defendi o assassino dela. Ele foi absolvido. Eu ganhei os 2 casos que eu participei como advogada e como promotora, eu ganhei os 2. Eu lembro que ela foi morta por um traficante. O cara que eu tava defendendo era traficante. E o objetivo da defesa, da acusação, aliás, era provar que aquilo tinha sido um crime motivado pela LGBTfobia. O nosso objetivo era provar que não, que era uma questão de drogas, né? Que era uma questão de que ela tava devendo pro cara e o cara acabou mandando matar ela. Ou matou ela, não lembro direito como era o caso. E aí, pesado, gente, eu sei, mas foi muito importante pra mim, até pra entrar mais nessas discussões sobre população LGBT e, enfim, me entender também como pessoa LGBT na época. Então, foi muito importante, foi muito especial pra mim. E naquele contexto, eu lembro que chegou uma menina, que eu tô falando com vocês, que saem pérolas, né? As coisas acontecem. Chegou uma menina e falou assim, gente, mas não faz sentido a traficante ter matado ela. Por exemplo, se você vende abacate na feira e aí a pessoa vai lá e atrasa pra te pagar, mas você sabe que se você matar ela, você vai perder aquele cliente, então você não mata a pessoa. Aí eu levantei na minha hora de falar e falei assim, eu gostaria de lembrar a acusação de que os traficantes, eles não estão vendendo abacate. Abacate não é cocaína. Tipo, eu soltei uma coisa assim que foi uma pérola. A galera não conseguiu se aguentar de rir. E, tipo, isso acontece, sabe? Tipo, eu falei mó séria na hora, mas, tipo assim, é engraçado. Porque, tipo, rola essas coisas, sabe? Então, é isso. Essas são as minhas dicas, assim. Eu acho que eu não consegui numerar exatamente. Quando eu anotei esse vídeo, não teve roteiro. Eu só fui contando as minhas experiências. Tenho muito mais, tá? Eu tenho muitos causos da época de simulação e tal. É muito divertido. Se vocês quiserem, eu trago outro vídeo, eu trago uma parte 2 com mais causas, mais dicas, enfim. Posso trazer mais coisas sobre simulação, se vocês quiserem. Até analisar algumas mensagens que vocês me mandam, né? Tipo, eu vou defender... Eu sempre recebo esse tipo de mensagem, gente, só que eu não consigo responder. Porque depende de uma análise, de um estudo que eu não posso fazer pra todo mundo sem, sabe? Teria que ser uma mentoria, alguma coisa assim, sem ter um foco especial, enfim. Então eu não consigo responder todo mundo, mas eu posso fazer até um vídeo reagindo a vídeos de vocês nas redes sociais, simulando, trazendo, enfim, os causos de vocês, lendo os causos de vocês. Então, se vocês quiserem um vídeo assim, comenta aqui embaixo, tá bom? Não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, o link pro Apoia-se tá aqui embaixo. E é isso, pra galera que tá vendo o vídeo no YouTube, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.